Tem 3 pontos rapidinho aqui. Primeiro, o que não é ponto, né, mas o óbvio, né, é complicado fazer um react desse aqui não sendo economista, porque para quem entende um pouquinho de economia que seja, sabe que ou você tem noção de todas as variáveis ou você está falando merda, né? Então, nesse caso aqui, obviamente, o Ciro está isolando as variáveis que lhe convém, né? Então, exemplos, né? O cara pode pegar, igual ele está pegando esse parâmetro aí que o Beck acabou de falar, que não quer dizer nada com nada, né? É a mesma coisa de falar, porque no governo Ronald Reagan o PIB crescia 10% ao ano, que maravilha. Maravilha para quem? Né? Aqui é a mesma coisa, beleza, está crescendo um gráfico aqui de índices de commodity, não sei o quê, beleza, mas o que isso quer dizer na prática? Né? Esse é o primeiro ponto. Então é complicado fazer esse tipo de análise aqui de orelhada, porque já não sabe quais fatores concorrentes estão concorrendo entre si para diminuir ou aumentar a produção. Esse é o primeiro ponto. Né? Pode ter mais investimento na Embrapa, mais investimento na Emater, mais subsídio, mais subvenção, mais não sei o que no setor terciário que impactou no secundário, que não sei o que, e vai efeito repicão para todo lado, que a gente não sabe como eu pelo menos, né, não conheço a fundo as políticas do PT para o campo ou para a economia em geral, fica complicado. Né? Então esse é um dos pontos. O outro ponto é quando a gente fala em curto, médio e longo prazo, né? O Ciro Gomes, ele sabe muito bem, porque ele já deu palestra dias das universidades, então ele está sendo canalha mais uma vez, né? Ele sabe muito bem que medidas keynesianas ou medidas econômicas em geral, seja elas quais forem, você tem expectativa de curto, médio e longo prazo, né? Então ele deveria, como professor que ele né? Ele deveria estar falando quais foram as medidas que o Lula fez ou deixou de fazer, se a expectativa era de curto, médio ou longo prazo, né? Então ele deveria falar assim: olha, o Lula fez tal política econômica de médio prazo, ou seja, ela teria que dar resultados agora no mês de abril e o resultado esperado era X e deu Y. É assim que você faz uma análise, ele sendo um professor. Mas, obviamente, ele não vai fazer nada disso. Então a gente não sabe o que esse imbecil está falando. Ele está falando de uma política de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, né? Esse negócio aí que ele falou de abrir e fechar novos postos de produção, né? Ampliar ou diminuir produção. Como é que você mensura isso aí? Isso tem um delay, caramba, né? As pessoas têm estoque, tá parado aí, sei lá, há 2, 3 anos, né? E você tem políticas como a Conab, você tem políticas como parceria do campo com a cidade, né? Então, para quem conhece o governo do PT, e eu vivi isso porque eu era um pequeno agricultor na época, o PT tinha um programa muito bom que o agricultor vendia direto para a PAI, direto para as escolas, direto para as entidades governamentais. E por que isso era bom? Porque a entidade comprava a um preço menor do que o preço de mercado, o agricultor vendia por um preço muito maior, né? Então ele não está falando nada com nada, ele não está falando, o Lula fez isso, isso e isso. Né? Ele tentou impactar no setor primário desse jeito, no secundário desse jeito, no terciário desse jeito. Ele tentou fazer essa política de agricultura direto para as entidades federais, ou sei lá o quê. Ele tentou isso. Isso não é análise, gente. Esse cara é professor. Então, mais uma vez, ele está enrolando, porque ele não está mostrando o que o Lula quis fazer e o que não quis. Ele só está fazendo. Eu já estou batendo na tecla, né? O Beck é cientista, ele sabe disso, né? Não existe gráfico, gente. Né? Nesse caso aqui, obviamente, é um estudo que é do IPEA, né? Então, nesse caso aqui está certo. Isso aqui é um estudo, foi feito um estudo. Mas o que esse gráfico fala? Ele fala em si, ele é per se, né? Então, esse gráfico aqui do IPEA, ele está falando de um índice por si, em si. Ele só serve para isso. Você tem que ter um estudo mais amplo. Né? O Lula fez isso, 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 querendo atingir isso, 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 mas atingiu isso, isso, isso. Né? Eu tenho certeza que o Ciro não vai fazer isso. Que esse cara, ele tornou-se um demagogo, né? Mas vamos ver se ele vai trazer minimamente as políticas que o PT fez, se era de curto, médio e longo prazo, aonde o PT queria chegar e aonde chegou. Né? Porque se ele não fizer isso, não tem análise, né, cara? Não tem como saber do que esse imbecil tá falando.